Fluida, latente ou estagnada é, segundo Marx, a massa de desempregados, não a classe trabalhadora empregada, um setor marginal da força de trabalho, não sua secção central. Pois bem, a crise da sociedade do trabalho, com as características complexas que intentamos esboçar, faz com que essas três determinações sejam aplicáveis efetivamente à totalidade da força de trabalho. Fluida, ou latente, ou estagnável, é a classe trabalhadora ocupada enquanto tal. Que desgraça quer dizer isso? Que a classe trabalhadora contemporânea tenha tomado para si ou tenha assimilado essas três variáveis, esses três estados, modos de ser que Marx identificava como próprios da classe desempregada. Eu sou Guido Conrado, sou mestre doutor em filosofia da arte estética, teórico da moda e das artes, autor do livro Moda, uma trama filosófica. E estou discutindo aqui um texto que foi muito importante para o meu livro, A Gramática da Multidão, do semiólogo e filósofo italiano Paulo Virno, especificamente destacando três teses que ele enuncia ao final da sua obra. A tese específica que a gente está tratando é a tese 3. Antes, contudo, a gente precisa dar um passinho atrás e dar uma entendida no que o Virno chama, nas implicações do conceito que o Virno traz de multidão em contraposição à noção de povo. Basicamente, o que o Virno vai dizer é que ao longo da modernidade sempre existiram os muitos. A sociedade, as congregações humanas sempre foram formadas por muitos. Ao longo da modernidade, encontrou-se um conceito que buscava dar conta do modo de organização dos muitos. Melhor dizendo, que buscava organizar ou disciplinar o modo de ser dos muitos em sociedade, vamos dizer assim. Eu estou sendo absolutamente arbitrário em muitos aspectos, mas eu acho que no tempo que a gente tem ajuda a entender o que eu estou querendo dizer. Esse modo específico ou esse conceito específico foi o conceito de povo. Por quê? Porque se a gente olha para os muitos de uma maneira desorganizada, ou seja, se a gente olha para uma multidão de pessoas, a gente não consegue extrair ordem, norma, maneira de ser. E então a modernidade ocidental, né, da qual nós brasileiros herdamos uma série de premissas e valores, entendeu ou escolheu, melhor dizendo, compreender que a forma, vamos dizer assim, civilizada de organização dos muitos seria a ideia de povo. Povo, então, traz consigo a premissa de uma organização unitária, uma ordem, um mesmo território, uma mesma cultura, mesmos valores. E o que o Virno está trazendo? O Virno está dizendo que contemporaneamente, sob a lógica inclusive produtiva do pós-fordismo, esses muitos decidiram não aceitar mais, não se submeter mais à unidade contingente da noção de um povo. É muito comum a gente ouvir frases como nenhum partido me representa, ou melhor, é muito comum a gente ouvir frases como não existe o brasileiro, existem os brasileiros. Não existe a mulher, existem as mulheres. Não existe o homem, existem os homens. Não existe, enfim, e por aí vai. Eu acho que você já entendeu. Eu também fico, enfim, dando
380 exemplos, também não tem necessidade. Mas enfim, o que quer dizer com isso? O que a gente quer chamar a atenção para isso? A gente quer chamar a atenção para o fato de que esse artigo definido que se põe diante de cada uma dessas designações, mulher, homem, brasileiro e etc., pretende trazer a essa descrição uma certa unidade contingente. O que é o brasileiro? O brasileiro é um povo que ocupa o mesmo território, que tem gostos assim assado, que come isso ou aquilo, que tem essa ou aquela religião. O brasileiro é desta ou daquela religião, que tem esta ou aquela prática cultural. O problema se isso traz uma unidade que possibilita congregar uma multiplicidade dentro de um único conjunto contingente de pessoas, por outro lado, essa contingência também implica em que o que é diverso, ou seja, se você não é da religião hegemônica, se você não é desta ou daquela religião, se você não gosta deste ou daquele prato, se você não dança esta ou aquela dança, se você não... Você está fora. Você não é um verdadeiro brasileiro. Você não é um brasileiro de verdade. Porque o Virno está chamando a atenção justamente por fato de que, na contemporaneidade, os muitos que durante todo o Ocidente moderno foram organizados a partir desta noção contingente de povo, unitária, homogênea de povo, parecem não querer mais ou não permitir mais serem reduzidos a um único, a uma unidade, a um uno, ele diz. É a partir disso, então, que o Virno vai dizer que o conceito instrumental, a ferramenta para se compreender a lógica das relações contemporâneas, não é mais a noção de povo, mas a noção de multidão. A multidão, ele diz, os muitos que resistem a se fazerem um. Bom, nesse contexto, então, da multidão, na tese 3, o Virno vai dizer que ela, a multidão, reflete em si a crise da sociedade de trabalho. Não existe mais, contemporaneamente, esse lugar. Primeiro, contemporaneamente, o trabalho não é mais um valor. E eu acho lindo quando eu vejo os coaches, a galera, né, de RH falando da geração sei lá o quê, não sei qual é a letra da geração mais, mas de que as novas gerações não têm mais apego pelo trabalho. A dificuldade de recrutamento, alguns amigos falando assim, não, porque às vezes é muito difícil, porque o cara não quer mais trabalhar presencialmente, ele só quer trabalhar remoto. Ah, porque as pessoas não querem isso, não querem, não vestem mais a camisa da empresa. É claro, porque na multidão, aquela fala, né, que reverberou ao longo de uma boa parte do Ocidente, de que o trabalho era uma virtude, um valor, de que a pessoa que trabalha era uma pessoa virtuosa, ela perdeu força. As pessoas precisam viver e o trabalho é meio de vida. Isso em primeiro lugar. Então, não há mais um trabalho como valor absoluto. O valor absoluto é a vida, é o prazer, é a condição é a possibilidade de construir maneiras de viver melhor. Mas em meio a isso tudo, há uma crise também que não diz respeito só, coitado, ao sofrimento do capital, do empregador. Há uma crise também que se reflete nessa multiplicidade, porque a marca da multiplicidade é a instabilidade.
A marca da multiplicidade é que se por um lado aquela variável que fazia a gente trabalhar porque trabalhar era um valor em si, não se sustenta mais e a gente tem a liberdade de negociar os termos de trabalho de acordo com aquilo que seja melhor para nós, corpos que trabalham, força laboral. Por outro lado, não há também nenhuma garantia, nenhuma das outras garantias. Não há mais a garantia de que o trabalhador permaneça trabalhando. A gente vai ver na próxima tese que a gente vai ler, inclusive, a perda dessas fronteiras entre trabalho e não trabalho. Não existe mais separação entre trabalho e não trabalho. O que há, à medida em que a gente, no pós-fordismo, há uma supressão radical entre mundo do trabalho e mundo do não trabalho, o mundo fora do trabalho, mundo dentro e fora do trabalho, há em geral um paradoxo que diz respeito ao fato de que duas lógicas concorrem. Há uma lógica que a gente ainda carrega, que é a lógica formulada pela tradição, de que nos ensinou que há uma relação entre tempo de trabalho e salário e remuneração. Há, porém, uma praxis que se descola dessa lógica, que diz respeito, ao fato de que o que a gente produz em termos imateriais é impossível de ser remunerado. A gente sempre vai produzir mais do que alguém pode pagar, porque o tempo todo nas nossas produções está implicada a nossa inteligência, a nossa invenção, a nossa imaginação, algo que não é a mera execução de uma tarefa. E há ainda uma questão adicional, que é o fato de que não há, na prática, uma distinção clara e objetiva, efetiva, melhor dizendo, entre quem trabalha e quem não trabalha. Qualquer pessoa que trabalha hoje pode ter o seu trabalho suprimido por um avanço tecnológico. E se nós, da área intelectual, teóricos, pesquisadores, achávamos que não, há algum tempo atrás ficamos com muito medo do ChatGPT, por exemplo. Então, basicamente o que o Virno está dizendo é que a multidão reflete essa crise de que ninguém vive estável. Não existe mais estabilidade. Não existe mais estabilidade no mundo do trabalho, basicamente porque não existe mais estabilidade. Porque para que existisse uma estabilidade, nós precisávamos daquelas ficções de contingências, daquelas ficções de permanência que eram representadas basicamente pela noção de povo, Estado, nação, igrejas, leis, partidos, todas essas contingências que nos davam uma sensação de que haveria, a despeito das mudanças do mundo, haveria um lugar ou lugares estáveis nos quais poderíamos projetar as nossas expectativas de futuro. O que aprendemos contemporaneamente, e a multidão é uma expressão disso, é que não há nenhum lugar estável. Precisamos aprender a construir sobre o que se move. Precisamos aprender a construir o nosso futuro na instabilidade, na impermanência do mundo. Eu acho que é isso. Um prazer estar por aqui e espero que a gente se encontre
você não tenha desistido. Tem que, se puder, curte essa parada aí, porque é bacana, ajuda. Se você chegou até aqui, sobreviveu até aqui. Enfim, e é isso. No próximo encontro, a gente vai falar sobre a tese 4 para a multidão pós-fordista, há cada vez menos diferença qualitativa entre tempo de trabalho e de não trabalho. Então é isso. Até lá, então. Obrigado.